Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, mais um vídeo do Virando as Páginas, desta vez o último vídeo, a última resenha das obras de Zafón que estão inseridas na trilogia da Névoa. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre As Luzes de Setembro. Eu pessoalmente foi o livro da trilogia que eu mais gostei. Parece que apesar a gente chamar isso de trilogia, está ligado muito mais a um ambiente, a um tema, do que propriamente os contextos de cada um dos romances, que são completamente diferentes, apesar de terem algumas similaridades. A gente vai falar um pouquinho, inclusive, aqui sobre As Luzes de Setembro, coisas que a gente vê no Príncipe da Névoa e coisas que a gente também vê em Palácio da Meia-Noite, mas que não necessariamente são segmentos. Inclusive aqui tem um personagem que vai fazer você, se você ainda não leu, tem um personagem aqui que você, se já leu o Jogo do Anjo, você vai sacar o peso dessa jogada do Zafón. Mas antes de tudo, agora em outubro, eu vou começar com um HQ de 2016, do J.G. Jones e do Mark Waid. Eles escreveram isso em 2016, Fruto Estranho, que aqui no Brasil foi editado, salvo engano, em 2018. Um baita livro, um baita HQ que eu vou trazer, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele na próxima resenha de sábado que vem. Mais importante do que tudo, eu estou usando este HQ como entrada do mês que nós vamos ter como livro de outubro o Território Lovecraft, do Matt Ruff. Eu conheço apenas a série que está na HBO, nunca li o livro, mesmo lá naquele vídeo que eu falo dos livros que eu estaria fazendo mês a mês, eu cito isso, e para mim vai ser realmente, diferentemente do Zafón, não serão releituras, será uma leitura nova. Então em outubro você vai ter aqui Território Lovecraft com Matt Ruff e também J.G. Jones, Mark Waid em Fruto Estranho, um baita de um HQ. É difícil você achar, mas você consegue ter isso em mãos pela Mythos Book, tá certo? E também, e aí não é uma garantia, não é uma promessa, é uma tentativa, eu quero estar conversando com vocês com uma das obras mais icônicas da literatura, principalmente agora, do século XX para cá, do F. Scott Fitzgerald, O Grande Gatsby. A gente vai estar falando um pouquinho sobre essa obra icônica que inclusive virou filme e que só traz a gente esplendor, só traz a gente aquela coisa da aporia. Você para e você sente que você não está com um livro qualquer. O Grande Gatsby a gente vai estar lendo e vai estar conversando com você também. Antes da gente começar a falar um pouquinho do Zafón, já começa a dar saudade. Ainda bem que tem a tal da Cidade a Vapor, que ainda não foi editado pela Suma das Letras. Suma das Letras, quando é que você vai editar a Cidade a Vapor? Eu vou comprar esse livro na Planeta, na editora Planeta lá de Portugal. Ele é mais caro, também tem em espanhol, obviamente. Você consegue achar esse livro em língua espanhola na Amazon. Na Planeta você tem que ir lá no canal deles, lá na página deles, para tentar ver se você consegue importar. E se você importa, obviamente, vem mais caro, tá certo? Mas vamos ver se a Suma das Letras, eu vou mandar lá um e-mail para a Suma para saber se eles vão finalmente trazer para nós o livro Pós-Mortem de Carlos Ruiz Zafón, que está lá já há mais de um ano. Nós já estamos em 2021, esse livro foi lançado lá para metade do ano de 2020, no meio da pandemia, mas que, claro, vale muito a pena. Pelo que eu vejo, parece que são memórias acerca das obras que estão contidas lá na quadrilogia e impressões do Zafón acerca dos seus personagens, os movimentos internos de uma Espanha bem descrita por ele, principalmente de Barcelona. E aí a gente conversa um pouquinho sobre esse livro. Queria muito fechar com ele ou iniciar com ele em outubro, mas as impossibilidades da vida evitaram com que eu pudesse estar trazendo este livro aqui para você. Bom, a gente tem então As Luzes de Setembro, Príncipe da Névoa. Eu nunca decoro os anos de edição deles, eu sei que todos eles foram na década de 90 e graças a Deus a Soma escreveu aqui pra gente. O Príncipe da Névoa foi em 93,
O Palácio da Meia-Noite em 94. Esse livro aqui vai ser editado em 95 e 99 Marina, e em 2001 A Sombra do Vento inicia aquele que será o maior sucesso de Zafón, o mais marcante, que é a quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos, ou em espanhol, Olvidados, não é? Esta obra aqui, ela me foi de todas as obras do Zafón na trilogia. É engraçado que ninguém fecha questão em relação à trilogia da Névoa. Quando eu fui lê-la, já fui preparado, até porque aqui no Brasil, o que aconteceu? A quadrilogia chegou antes da trilogia, né? Então a gente acabou impressionado pela quadrilogia e indo para a trilogia. E para muita gente, de forma injusta, houve certas críticas a essa trilogia que eu acho realmente, efetivamente mal feitas, porque você precisa fazer uma análise cronológica. Esses livros aqui não vieram depois da quadrilogia, eles vieram antes, eles foram editados antes. Inclusive, depois eu vou fazer uma leitura aqui onde o Zafón diz que esta aqui foi a primeira obra dele definitivamente bem editada. Eu vou falar isso aqui já para você ver. Logo na introdução, quando ele fala um pouquinho sobre esta obra, inclusive uma obra que ele traz sobre um campo bem mais cinematográfico do que literário. Até é impressionante isso, já que ele não queria que nenhuma das obras dele fossem para a telona. Eu sempre falo sobre isso, mas eu sempre digo também que eu torço para que essa vontade dele não permaneça, que a gente possa ver na telona aquilo que a gente leu nesses livros. Mas voltando lá, essa questão eu acho um tanto quanto sem graça, sem valor, porque você não pode criticar um autor pelos livros anteriores deles, depois que você leu a melhor série de livros que ele fez. Ele teve uma vida curta como literato, infelizmente, né? Então, você está aqui numa construção do ser humano. Você não está aqui apenas como um ser que escreve por escrever, não. Você está aqui, o escritor, ele cresce também com a ambiência e a relação do ato de escrever, que não é uma coisa fácil, não. Existem poucas pessoas que têm a qualidade de trazer para o livro sentimentos que vão tocar no teu coração de tal forma que vai fazer com que você não esqueça as obras que você leu desta pessoa. E o Zafón conseguiu fazer isso. Então, vamos lá, fazendo uma reavaliação de todo o processo da trilogia da Névoa, há de se saber que este foi o primeiro livro dele, que ganhou o prêmio Edebert e que deu a ele o direito de escrever outros 2 livros, e que ainda assim estavam sob júdice, ou seja, estavam sob análise se ia dar certo ou não, e ele acaba indo bem tanto no Palácio da Meia-Noite e, por final, no A Luz de Setembro, livro do qual, dos 3, foi o que eu mais gostei. Foi o livro que eu mais gostei, sobre um enredo mais fechado, não dizendo que os outros livros foram ruins, e que também não tem nenhuma conotação de ser esse livro superior a ele, aos outros, e os outros não valem ser lidos, valem. E as conexões entre essas obras não são conexões das narrativas, mas são conexões simbólicas que se repetem dentro de várias ambiências. Por exemplo, uma delas, aqui no Príncipe da Névoa, você tem um navio que se torna uma espécie de navio fantasma, né? Um cargueiro, um navio de transporte cargueiro que afunda à beira da cidade na Espanha, onde estão localizados os personagens. Ok? Em Calcutá, no Palácio da Meia-Noite, o primeiro livro que ele escreve fora de uma ambientação espanhola, fora da cidade de Barcelona, este livro aqui você tem um trem fantasma, que tem também uma consignação bastante espectral, né? Existe aqui algumas questões bastante nebulosas, e não é à toa que essa aqui é a trilogia da névoa, ou lá em Portugal a trilogia da neblina, porque sim, os ambientes todos nos levam a esta orientação, a essa visão nebulosa de cada um dos temas que aqui está. Então assim, essa é uma outra conexão. Aqui tem um trem fantasma. E Nas Luzes de Setembro, do Zafón, a última obra dele, que também não está inserida na região da Espanha, e aqui é na França, você vai ter então uma casa fantasma. Esta obra aqui, ela vai mostrando pra gente algumas coerências de Zafón na descrição
de fatos que normalmente se repetem nos outros dois livros e são preparatórios. Eu não consigo tirar a vista disso. Esses livros são preparatórios de um pensamento que vai se fortificar na construção da quadrilogia do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, você não pode separar o sucesso, por exemplo, da Sombra da Névoa ou do Jogo do Anjo de todo esse curso e principalmente daquele livro de 99, que é a fronteira entre este aqui e o salto para os livros adultos, que é o livro de Maria, tá bom? Esse enredo se dá a partir da morte de um personagem que eu gostei muito, Armand Sauvel. Ele morre em Paris e deixa então a sua família em maus lençóis, visto que ele deixou uma dívida muito grande que não podia ser solvida e que isso gerou problema à sua esposa Simone Sauvel e depois os seus filhos, Irene e Dorian. Eles vão ter que sair de Paris. E isto acontece em 1937. Deixa eu dar uma sacada com vocês. A Segunda Guerra Mundial começa em 1939 e vai até 1945. Esse livro tem uma parte 98% de todo o enredo do livro se passa no ano de 1937. Aliás, uma peculiaridade dos livros do Zapon, quase todos eles começam com um pé na primeira metade do século XX. Isso acontece também lá na quadrilogia, em quase todos os livros, ainda que no último, no Labirinto dos Espíritos, você já tem enfoques na década de 70, 80 e até 90. Então, esse pessoal vai sair, ele vai ser obrigado a sair de lá de Paris e vir para a região da Normandia. Normandia, só para que vocês tenham noção, para quem não é muito ligado a essa questão da história da Segunda Guerra Mundial, Normandia vai ser a cidade, vai ser a região da invasão dos aliados. No histórico dia D, né, você vê muito desse enredo, dessas situações todas em algumas obras cinematográficas, como por exemplo o Resgate do Soldado Ryan. Você vai ter no início do Band of Brothers, aquela série espetacular da HBO. Você tem também todo o enquadramento de alguns capítulos dessa série que se dão na região da invasão da Normandia, quando os aliados vão tentar então desintocar, né, os alemães, os nazistas daquela região, e aí começa o caminho dos aliados para a vitória na Segunda Guerra Mundial, enquanto os russos, depois da vitória em Stalingrado, também seguem por uma outra situação, sobre uma outra direção, para que eles juntos cheguem, os russos um pouquinho antes, em Berlim, e ali elimine, acabe com a participação da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Um pouquinho depois ainda o Japão continua, mas aí ele também vai tirar o boné para os aliados lá em 1945. Então a Simone Sauvel, a Irene Sauvel e o Dorian Sauvel, eles são convidados a trabalhar por um tal de Lázaro Jean. Lázaro Jean, eles vão ser contratados pelo Lázaro. A Simone, na verdade, vai ser uma espécie de governanta naquela região, e aí começa de novo algumas similaridades, como por exemplo, é uma cidade costeira, é uma cidade onde existe uma casa destacada, que é a chamada a Cidade do Cabo, a Casa do Cabo, na Cidade Azul. Você tem também, como sendo na Bahia Azul, você tem também um farol, assim como aparecem os faróis do Príncipe da Névoa, e começa tendo a mesma evolução dos outros livros. Ou seja, existe um enigma, existe uma personagem que está escondida no livro, que é a esposa do Lázaro. Existe uma história de um certo garoto que acaba por ser oprimido pela sua mãe e para muitos ele desaparece. A história desse menino fica bem que nebulosa. Lázaro tem uma certa é amigo desse garoto na infância. Você tem depois também a inserção de um vilão materializado e que é dono de uma empresa, de uma fábrica de brinquedos. Uma outra coisa que eu vejo mais nesse livro do que os outros
dois anteriores é que aqui aquelas descrições das regiões são bem mais densas. O Zafón começa a fazer o exercício, por exemplo, de explicações com relação a Paris, que vai fazer você se lembrar dos maravilhosos livros da quadrilogia dos livros esquecidos. Eu queria aqui trazer para vocês algumas questões do Zafón com relação à obra. Primeiro, ele diz que escrevi As Luzes de Setembro em Los Angeles entre 1994 e 95, com a intenção de solucionar alguns elementos que não havia resolvido do jeito que eu gostaria em O Príncipe da Névoa. Ao relê-lo hoje, noto que o romance tem elementos de construção mais cinematográficas que literários, e para mim sempre estará vinculado às longas horas passadas na companhia de seus personagens diante de uma escrivania de um terceiro andar que olhava para Melrose Avenue, de onde poderia ver as letras de Hollywood, as letras gigantes de Hollywood nas colinas. O que mudou, e já era a hora, é que pela primeira vez desde 1995 o romance é publicado numa edição digna e em condições de honradez e decoro que lamentavelmente nunca se teve. Então aqui ele dá uma beliscada no grupo de edição dele e também acaba incorporando este processo e mostrando que cada vez mais esse livro se parecia muito mais dentro de um roteiro. Ele foi um roteirista, além de propagandista, além de na área de marketing, de publicidade, ele foi roteirista, um bom roteirista, e ele vai trazer todo esse processo, todo esse conhecimento dos roteiros aqui. Existe uma outra condição que é sobre a casa fantasma que fica nesta região de Craven-Moor. É uma casa viva, e eu vou dizer um pouquinho para vocês por que ela é viva. Quando os Sauvel vão para a Normandia, vão para aquela região, eles são recebidos pelo Lázaro, que de certa forma lembra mais um personagem idoso, que lembra um pouco a todas as questões voltadas do Sr. Samperi. Volto de novo ao pai de Marina, ao tio adotivo do Jacob ou do Roland, você escolhe qual dos dois nomes para o mesmo personagem. Ou seja, você tem sempre alguém, o diretor que está em O Palácio da Meia-Noite também, junto com todo aquele grupo de crianças, de adolescentes. Você tem sempre um certo idoso ou alguém mais velho que se demonstra carinhoso para o grupo que está ao seu lado. Só que o Lázaro tem algumas questões que você também vai encontrar no Palácio da Meia-Noite, em descrever situações em que pessoas são amaldiçoadas por terem feito tratos com espectrais satânicos e que vão cobrar a elas uma fidelidade, e que por conta disso elas precisam entregar as suas sombras como pagamento daquilo que elas recebem de volta. É um caso, e que o que difere desse aqui no Palácio da Meia-Noite é que é uma criança que é obrigada, num momento de grande opressão, presa num cubículo, esquecida pela mãe, e ela faz esse trato com um certo diretor, que é o Danny Hoffman, que é justamente o dono de uma fábrica de brinquedos que acaba por pegar fogo e que é o mentor do Lázaro. Não fica difícil muito de você fazer algumas conexões tanto com os livros anteriores, como propriamente entender o que vai acontecer lá na frente. Esta obra aqui, ela termina mais ou menos do jeito que eu imaginei que terminaria. E ela tem uma construção como se fosse uma cebola em camadas, pois primeiro explica-se a dor do Sauvel, depois se explica o que é a região ou a casa ao qual a Simone seria governanta. E olha como Zafón sempre descreve bem todos os ambientes que ele deseja impactar o coração dos seus leitores. Ele coloca o seguinte: Craven-Moor parecia mais um castelo, uma invenção com ares de catedral, produto de uma imaginação extravagante e torturada. Um labirinto de arcos, torres, meios arcos, cúpulas pontilhava seu teto anguloso. A construção seguia uma planta em forma de cruz, da qual brotavam as diversas árvores. Dorian, que é um filho de Simone, examinou atentamente a
sinistra silhueta da residência de Lazarus Jansen. Aí ele vai, obviamente, demonstrar que existem gárgulas, e aí no meio desse caminho vão descobrir que Lazarus é um tremendo construtor de brinquedos, só que os brinquedos de Lazarus eles têm um jeito gótico. Então você verá brinquedos como um certo anjo enigmático, você terá um número muito grande de bonecos, também brinquedos, da mesma forma que surgem aqui ideias de bonecos no Palácio da Névoa, Palácio da Meia-Noite, perdão. Você vai ter o espectral, o metafísico como o inimigo invisível, mas você vai ter então esse Danny Hoffman, uma história sobre ele, do qual este cara, materializadamente falando, se torna uma espécie de também proto-vilão, aquele que vai iniciar as condutas de maldição sobre as suas vítimas. E mais do que isso, num certo momento aparece num debate ou numa conversa sobre uma história que o Dorian recebe de Lazarus o personagem Corellus. Entendeu? O Andreas Corelli aparece nesse texto, e para quem já leu o Jogo do Anjo e interpreta bem o contexto do Jogo do Anjo, isso é um impacto. Quando eu li este livro, eu nunca li. Eu li todos esses dois primeiros, já tinha lido. Este eu nunca tive contato. E aí quando eu vi o Andreas Corelli aqui, eu falei, gente, que sacada louca que esse cara teve. Então, outra situação, se em todas as histórias dos livros anteriores você tem que ouvi-las, as que saem da boca de cada um dos personagens aqui anteriormente, vocês têm que ouvi-las sabendo que elas não contam toda a verdade, ou pior, elas contam meia verdade. Também vai acontecer isso da boca de Lazarus Jean, tá certo? Você vê uma relação do Lazarus Jean no seu princípio com a Simone, viúva de Armand. Surge aqui elementos muito impactantes, uma emoção e uma troca sentimental entre esses dois. Só que o Lazarus, ele tinha uma esposa, e esta esposa, Alexandra, ela é importante no contexto porque, dizia ele, ela existir, a Alexandra ainda existir, e vai cair nas mãos tanto do Dorian quanto do Ismael. Eu vou explicar já para você quem é Ismael. Um certo nome chamado Alma Matisse. E em Alma Matisse existem trechos, existem diálogos, existem parágrafos como se fossem informações de suas memórias acerca de algo terrível que se abateu sobre ela. Obviamente depois você vai ver quem é a Alma Matisse, descobrindo que esta é justamente a Alexandra, que é a esposa do Lazarus. Esse espectral, que de novo é uma sombra nebulosa, intocável, mutante, com várias faces, capaz de implodir as mentes das pessoas para quem ela aparece, vai estar viajando neste tema. E aí, o que eu gosto nesse livro, você começa a criar um ambiente de forte atração para tentar descobrir como a situação de todo o enredo terminará. Há um assassinato de Hannah, que é a prima de Ismael, que vai ser o affair de quem? Da Irene Sauvage. Mais um casal também adolescente em meio disso tudo. O que eu posso dizer sobre essa obra? Ela é uma tragédia, ela é uma obra também gótica, mas é muito fácil você escrever o gótico para um adulto, mas você escrever um gótico para adolescente, você tem que ter uma construção bastante criativa. O conteúdo da obra As Luzes de Setembro, para mim, foi a que mais me agradou. O final dele e aí por isso que eu digo que essa obra é como escamas, ele vai fazendo linkagens impressionantes até que quando o livro se fecha, você compreende efetivamente o que ele quer trazer. Às vezes eu me pergunto por que
o Zafón sempre se baseou nas suas obras tendo como pano de fundo guerras, seja a Primeira Guerra Mundial, seja a Revolução Espanhola, seja a Segunda Guerra Mundial, seja os problemas de Guerra Fria que aconteceram depois. Por que ele se utiliza desses elementos somados a elementos metafóricos, depois elementos de espíritos malignos? Por que ele traduz as questões das famílias, tenta fortalecê-las, dando a elas uma espécie de muro de segurança para todas essas situações? Porque me parece muito claro que o Zafón está querendo não falar apenas das questões nebulosas, fantasmagóricas, espectrais que aparecem em todos os seus livros, mas ele dá muito valor às humanidades. Eu acho que talvez seja essa uma dos maiores impactos de Zafón em meio a tudo que ele faz. Ele traz para nós contextos muito importantes. Em alguns momentos, lendo esse livro, eu fui a Alexandre Dumas e lembrei do O Homem da Máscara de Ferro. Você tem construções bastante... Você tem Martha Hari sendo descrita aqui, você tem personagens daquela época bastante fortes, bastante talentosos e ao mesmo tempo icônicos no campo do feminino. A Irene é uma menina livre, corajosa, machucada pela perda de um pai doce, assim como o Dorian Sovelli é um garoto muito amigo da irmã, muito filho de sua mãe. E a Simone é descrita como uma mulher de grande charme, de grande conteúdo, de grande profundidade, uma mãe exemplar que sente a saudade do seu marido, mas começa a ficar aberta para novas relações por um simples fato de carência. Um livro especial. Eu poderia ir além para falar um pouquinho para vocês sobre o final. Eu vejo muita gente dando um spoiler do livro. Eu não quero fazer isso. A única coisa que eu posso dizer: o final do livro, 10 anos depois, escritos pela Irene Sovelli, mostram que os piores fantasmas da humanidade é ela mesma. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, Virando as Páginas. Gente, curte o canal, participa do canal, esteja com a gente, vamos chegar a 1000 nomes até o final do mês de outubro? Espero que sim. Na próxima semana nós vamos falar de D.J. Jones, Mark Waid, O Fruto Estranho. Vamos ver se a gente consegue falar do Grande Gatsby e também, no final do mês, Território Lovecraft, se Deus quiser e Ele quer. Um grande abraço para vocês, até a próxima, pessoal.